O desenvolvimento de programa de acolhimento familiar depende, obviamente, de financiamento. Nesse sentido, temos, primeiro, o Estado, e principalmente o município, atendendo, então, diretrizes, normativos, seja eles aqueles que já temos na perspectiva federal, mas também aqueles que existem ou se desenvolvem na perspectiva local, inclusive a partir das deliberações dos conselhos e principalmente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o município pode e deve financiar o seu próprio programa e a partir de recursos próprios e, o quanto possível, em cooperação com os estados e com a União. Para além disso, temos a possibilidade de entidades não governamentais desenvolverem programas de acolhimento. Essas entidades não governamentais, obviamente, necessitam inscrever os programas no, principalmente, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a partir, então, do seu projeto político-pedagógico, do seu projeto de trabalho, programa de trabalho, enfim, informar como que vai se financiar. E esse financiamento deve contemplar, obviamente e fundamentalmente, a estrutura técnica, a estrutura mínima prevista nos normativos a respeito da equipe técnica que deve atuar no atendimento de acolhidos, de família de origem e de família acolhedora, a partir do plano individual de atendimento de crianças e adolescentes. Para além disso, tem-se custos administrativos, e, inclusive, o custo de deslocamento, que não é incomum, seja para visitas à família de origem, como visitas à família acolhedora, deslocamento dos acolhidos, dos protegidos, para diversos programas, sejam eles de saúde, de educação, de cultura, de lazer e de assistência social. Então, custo de transporte pode envolver várias estratégias. E, para além disso, o subsídio das famílias acolhedoras, que deve ser determinado no sistema público, preferencialmente pela lei, e nas entidades não governamentais, pelos instrumentos que têm e que anunciaram no plano ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, percebam, esse financiamento pode ser privado, uma entidade não governamental pode ter o financiamento próprio, das arrecadações de recursos próprios, de doações, de estratégias, enfim, que tiver com a comunidade, ou pode se consorciar não, melhor dizendo, pode se subsidiar ou se financiar também de parcerias com o sistema público. Então, deixar claro que não há nenhum impeditivo que entidades não governamentais desenvolvam, inclusive desenvolvam totalmente com recursos próprios, mas a partir do momento que desenvolvem com recursos públicos, estão, obviamente, sujeitas às regras de aplicação desses recursos, e principalmente quando forem recursos do Fundo da Criança e do Adolescente, o cumprimento do quanto foi anunciado no projeto que foi aprovado. Para além disso, então, das entidades não governamentais com recursos próprios ou com subsídio público e da entidade pública com recursos próprios, ainda que em cooperação estadual e federal, é importante marcar que determinados lugares, e principalmente municípios de pequeno porte, e no Paraná isso implica em torno de 90% ou mais dos municípios, as estruturas, principalmente de assistência, são menores, até porque muitas vezes a demanda também, em razão da população, e sempre se espera, em razão da eficiência das redes de proteção, acaba sendo menor. Então, a ideia de custo de equipe e custo de programa, ela tensiona e ela acaba pensando ou trazendo outras reflexões.